Oi, meus amores, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu vim nesse vídeo comentar sobre a resolução do CFM que dispõe contra o uso de anabolizantes para fins estéticos. E a primeira coisa que eu quero falar sobre essa resolução é que isso não é novidade, já era proibido, sempre foi proibido. O uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos e para fins de performance esportiva sempre foi proibido. Então, o que é essa resolução e o que ela trouxe de novidade? É sobre isso que eu vim falar nesse vídeo com vocês. Então, para começar, se a gente resgatar um pouquinho o que vem acontecendo nos últimos 10, 15 anos no mercado médico, e estou usando a palavra mercado de propósito, vocês vão entender já por quê, é que quando se fala em anabolizante, as pessoas geralmente associam isso com níveis muito altos de hormônio. E é claro que o excesso sempre vai fazer mal e todo mundo sabe disso. E as pessoas muitas vezes associam o termo anabolizante com aquela galera bem fisiculturista, bem grandona, bem fortona. E justamente por causa dessa associação, quando se fala em níveis baixos de testosterona, quer dizer, você dar testosterona para otimizar níveis hormonais que teoricamente estão no limite inferior, para melhorar a performance, para melhorar a libido e todas essas questões, não parece que é a mesma coisa, não parece que está se falando de anabolizante. E foi com base nesse hiato de entendimento do conceito do que é anabolizante que a prática de prescrição de testosterona ganhou força. Então, a gente vem observado nos últimos 10 anos, principalmente, a ampliação da prescrição de testosterona para indicações que não têm comprovação científica. Então eu quero explicar um pouquinho isso para vocês de um jeito que até um leigo vai entender, ainda que esse vídeo esteja muito direcionado aos meus colegas médicos, porque eu recebi várias perguntas, inclusive, que eu vou responder aqui. Mas para todo mundo entender, vamos lá. O nosso corpo, ele produz a quantidade de hormônio que ele está precisando naquele momento. O que isso significa? Isso significa que se por algum motivo o corpo não está precisando de muito, ele vai diminuir a produção. E se ele estiver precisando de mais, ele vai aumentar a produção. E essa variabilidade que acontece de acordo com a necessidade e inclusive de acordo com a fisiologia, por exemplo, ser mais alto de manhã e mais baixo à noite, que é o que acontece com a testosterona, ela tem um ciclo circadiano, ou no caso do estrogênio, que tem o ciclo extracircadiano, que tem a ver com o ciclo menstrual, vão ter fases do ciclo que ele é mais alto e fases que ele é mais baixo, que é muito complicado você pegar um exame só da testosterona, eu vou falar aqui específico da testosterona, e dizer que tá alto ou que tá baixo, porque eu não sei quais são os outros fatores que estão contribuindo com aquele valor. Eu não sei como que aquele valor está se comportando ao longo do tempo. Então, a própria dosagem isolada da testosterona, mesmo ela abaixo da referência, não faz diagnóstico de deficiência, porque a testosterona ela pode estar baixa, por exemplo, por motivos que vão para além do eixo do hormônio sexual. Então, por exemplo, um excesso de prolactina pode diminuir a testosterona, e aí você não tem que dar testosterona, você tem que tratar a prolactina. Um hipotireoidismo descompensado pode afetar a produção de testosterona e assim sucessivamente. Então, assim, voltando um pouco ao que eu estava querendo dizer, você pegar um exame de testosterona, vamos botar aqui a referência lá é de 200 a 800, estou usando um exemplo genérico. Estar 250 não significa que ela está baixa. Às vezes isso faz parte da flutuação do dia, às vezes isso faz parte de uma reação normal do corpo a uma situação anormal, por exemplo, um quadro de estresse. Já tem vídeo no canal falando sobre a relação entre estresse e produção de hormônios sexuais. Às vezes tem a ver com outros problemas de saúde que vão afetar essa testosterona, como eu falei, prolactina, hipotireoidismo, diabetes descompensado. Então não é simplesmente uma dosagem de testosterona baixa que vai dizer que é doença. Só que se o valor de referência é de 280 a 800, uma pessoa leiga que não entende isso, vê essa referência e um médico vira para ela e fala, deveria estar 800 e não 200, então eu vou te dar um complementozinho em gel, aquela pessoa vai acreditar. E toda vez que você usa hormônio, mesmo que você não esteja precisando, mesmo que você não tenha deficiência, o hormônio vai fazer efeito. Isso é uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos. Então, se você não tem diabetes, mas usar insulina, sua glicemia vai baixar.
Se você não tem hipotireoidismo e usar hormônio da tireoide, você vai sentir seu coração acelerar, você vai ver efeito desse hormônio. E se você usar testosterona mesmo não tendo deficiência, você vai ter efeito. E é claro que inicialmente a pessoa se sente um pouco melhor, porque você está dando para ela um hormônio que tem um efeito sobre o sistema nervoso central, em relação ao humor, em relação à vitalidade. Ela vai ter um efeito de hipertrofia, que não é só no músculo, já falamos sobre isso também por aqui. Também vai predispor o acúmulo de gordura visceral, o que vai trazer consequências a médio e longo prazo. E mesmo que você esteja usando em dose baixa, isso é anabolizante, porque qualquer quantidade a mais daquela que aquilo que o seu corpo precisa, ou seja, que estava produzindo antes, já é anabolizante. Anabolizante não é apenas aquele estereótipo daquele cara fortão, bombado da academia. Não. Se você precisa de 100 e você está usando 101 testosteronas, esse 1 já é um efeito anabolizante. E isso já pode ser considerado não fisiológico e com potenciais riscos em médio e longo prazo. Dito isso, o que eu estava querendo dizer é que o mercado entrou nesse gap de, vamos dizer assim, dizer para as pessoas que se o normal é até 800 no exame e eu levar para 800 está tudo bem, mesmo eu acabei de explicar por que não está tudo bem, né? Mas muita gente caiu nessa e muita gente começou a usar testosterona e muita gente começou a ter os efeitos anabolizantes da testosterona e achar que aquilo ali é muito legal. Só que qual que é o problema desse uso? Então, como eu falei, qualquer quantidade a mais do que você precisa já é anabolizante e já é risco. E isso vai trazer consequências a médio e longo prazo. Quais consequências? Eu vou dar alguns exemplos. Então, como eu falei, a testosterona ela não é anabólica só para o músculo. Ela também é anabólica, por exemplo, no sentido da redistribuição de gordura. Você tem maior predisposição de acúmulo de gordura visceral, o que aumenta risco cardiovascular. A testosterona em níveis elevados, ela pode ter um efeito semelhante ao mineral e ao glicocorticoide, podendo aumentar a pressão. A testosterona tem um efeito sobre o cérebro e existem estudos, inclusive, que relacionam o uso de testosterona, em especial em doses mais altas, em períodos mais longos, com maior risco de demência e doenças do sistema nervoso central. Então, a testosterona aumenta o risco de cânceres hormonodependentes e também de disfunção do fígado, hepática. Então, aumenta o risco de hiperplasia de próstata nesse homem cis. Então, assim, existem muitas consequências. E no caso da mulher, mais ainda, e já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Então, o que essa resolução veio trazer de novidade? Não é falar o óbvio, não é falar o que a gente já sabia. Testosterona para fins estéticos é proibido e sempre foi. Mas ela veio para, mais uma vez, documentar que não só não se pode fazer o uso, mas não se pode prescrever, fazer analogia e montar cursos ensinando médicos a prescrever a testosterona de forma sensacionalista nesse gap, nesse hiato de não entendimento do que é o efeito anabolizante. E o que aconteceu foi que, assim, o mercado cresceu de uso da testosterona em gel, cresceu muito, né? Muita gente tem indicado a testosterona como hipertrofia e performance, e se você se aprofunda um pouco no estudo da endocrinologia do esporte, ou mesmo da medicina do esporte, você vê que performance não tem a ver só com hormônio, muito pelo contrário, né? Tem muitas outras coisas que vêm primeiro, antes do hormônio. Então, resumir performance e hipertrofia a hormônio é realmente transformar uma ciência que é complexa numa simplificação que é muito rasa, né? Segundo, dizer que testosterona é a grande responsável pela libido humana, e aí, no caso, é o uso que é muito indicado em mulheres, é também reduzir um tema que é extremamente complexo a algo que é muito raso. E eu aqui não tô querendo dizer que ela não tenha seu papel nisso, mas ela não é a única responsável e ela não é nem mesmo a principal responsável. Dizer que testosterona emagrece também não é verdade, porque apesar de você ter uma tendência a aumento de massa muscular, você pode também ter uma tendência a aumento de gordura visceral. E aí, no caso das mulheres cis, essa gordura vai sair do lugar, ela vai sair da região estrogênica, que é subcutânea e que é metabolicamente neutra, e ela vai para a gordura visceral. Então, pode parecer que essa mulher está emagrecendo, mas não necessariamente. E esse emagrecimento, se você usar só testosterona e não fizer mais nada, não vai emagrecer, muito pelo contrário. Pode, inclusive, ganhar peso, porque aumenta a fome, porque tem esse efeito, né, de anabolismo de várias estruturas que não só o músculo. Então, assim, são muitos problemas. E essa resolução veio por quê?
Porque quem é médico e quer realmente estar alinhado com uma prática embasada em ciência, séria, ética, a gente fica falando sobre isso. E a última resolução do CFM sobre esse tema tem muito tempo. E um outro hiato nesse conhecimento dentro do meio médico é que essa resolução é de 2012, inclusive eu já mostrei aqui em outros vídeos, e eles usam o argumento de que está desatualizada, ainda que a gente tenha posicionamentos oficiais de sociedades de endocrinologia de outros lugares do mundo, inclusive um posicionamento oficial de sociedades que foi publicado em 2020 falando contra, mas no Brasil não se tinha. E aí a SBEM, que é a nossa Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, várias vezes se posicionou oficialmente contra e ela pressionou que o CFM endossasse esse posicionamento. Por quê? Porque justamente para quebrar essa... Porque imagina, né? Um médico recém-formado que não conhece muito bem, ele ouve essas pessoas que pregam e que fazem apologia à testosterona dizendo mundos e fundos que não faz mal usar só um pouquinho e que... usam há anos e ninguém faz nada, nunca sofreram nada, e aí a gente vem e fala que é proibido, fala, mas como que é proibido se o doutor fulano usa, né? E o paciente fala, nossa, mas como que é anabolizante se quem me passou foi um médico e ele falou que a dose é baixa e que tá tudo bem, não tem problema nenhum. Então a gente precisava que aquilo que mostra a ciência fosse colocado na forma de um posicionamento oficial que respaldasse, inclusive, processos éticos e em relação à prática profissional, mas também na esfera civil. Então, assim, vocês percebem o quanto que é importante ter esse posicionamento? Esse posicionamento, ele não traz uma novidade científica, ele reforça o conhecimento científico que existe há muitos anos e que não mudou e que continua atualizado, que é o uso de testosterona para fins estéticos faz mal à saúde, o risco é maior do que o potencial benefício e ele não é recomendado por nenhuma sociedade de especialidade do mundo, com base em muitos estudos científicos que são antigos, médios e recentes e que toda hora sai coisa nova sobre isso. Mas justamente quem faz apologia fala o contrário e a gente precisava que o nosso conselho endossasse o que a ciência fala. Então foi isso que aconteceu, tá? Então essa introdução acabou ficando um pouco longa, mas ela meio que responde um pouco às perguntas que eu recebi. Então, quais foram as perguntas, né, principais que eu recebi em relação a isso? Será que esse posicionamento do CFM vai aumentar o uso legal, uma vez que vai diminuir o uso legal? Então, uma das, inclusive, justificativas de médicos prescreverem testosterona para fins estéticos pelo menos aí tá fazendo um acompanhamento médico e não tá fazendo por conta própria. E, na verdade, não tem como você garantir, porque muitas vezes o efeito colateral é a médio e longo prazo e não a curto prazo. Então, o fato da pessoa estar usando hoje, estar com o exame normal hoje, não significa que ela está segura. Então, isso é uma falácia, tá? Fazer com acompanhamento médico ou fazer por conta própria. E outra, estar em acompanhamento médico não significa que aquela pessoa que quer fazer um uso a mais vai seguir o que o médico falou. No momento que ela tem o acesso na mão, ela vai usar o quanto que ela quer, e é isso que a gente vê. Então eu não acho que vai aumentar o uso ilegal, eu acho que o uso legal sempre existiu e sempre vai existir, e como eu falei pra vocês, ser proibido não é novidade, sempre foi, então eu acho que não vai mudar muita coisa nesse sentido, muito pelo contrário. O objetivo é justamente alertar a população e para aquelas pessoas que não sabiam que fazia mal ou que estavam realmente sendo enganadas ou achando que estava tudo bem porque veio de uma prescrição médica, essas pessoas a gente vai conseguir alertar e vai conseguir tirar do uso, tá? A outra pergunta que é super importante, super pertinente. Será que essa resolução vai dificultar a compra para aquelas pessoas que realmente precisam? Então, existem pessoas, né? Existem homens que não têm produção de testosterona por doença. E aí, como eu falei no começo do vídeo, isso vem de um diagnóstico que é complexo, não é só a dosagem da testosterona, né? Não vai, porque, como eu falei para vocês, não mudou ser proibido ou não. Sempre foi proibido o uso ilegal e para o uso legal, a gente precisa fazer não só um diagnóstico correto, ter um CID correto na receita e ir o CPF do médico. E a gente precisa comprovar que está fazendo esse uso legal. Então, para quem faz uso porque precisa, não muda nada. Porque, na verdade, não era legalizado e virou proibido, já era proibido. A proibição que foi acrescentada foi em relação à prática médica de fazer apologia, divulgar, prescrever, divulgar cursos e
enfim, dar nomes mirabolantes tipo nano, bioidêntico, né? Como se isso fosse, assim, um negócio do outro mundo, quando na verdade não é nada disso, tá? É sobre isso que essa resolução fala. Terceira pergunta: isso se aplica a pessoas trans? Não, gente. Inclusive, eu fico com muita pena porque eu vi colegas médicos tendo falas extremamente transfóbicas nas postagens da SBEM e do CFM, tá? E um profissional de saúde falando como profissional de saúde, tendo uma fala preconceituosa, isso devia ser uma infração ética, tá? Enfim, mas não vou entrar nesse assunto. O que eu quero dizer pra vocês é, primeiro, a hormonização trans não é um tratamento estético. Ele é um tratamento de saúde e existem, inclusive, guidelines, estudos e portarias que embasam essa conduta. Então, da mesma forma que para o homem cis hipogonádico não muda nada, para o homem trans também não muda nada. Não vai aumentar a dificuldade, vai ser igual ao que era antes, porque nesse sentido não mudou. Ela continua sendo liberada para aquelas condições de deficiência ou no caso da hormonização trans, tá? Isso dá um outro vídeo, falar sobre essa questão, porque um dos questionamentos, inclusive, que eu recebi foi: mas então para o homem trans pode, esse homem que nasceu num corpo de mulher pode, mas para mulher cis não pode. São coisas diferentes e eu acho que merece um vídeo só para falar sobre isso, mas em resumo um homem trans é um homem, entendam isso. E o tratamento trans não é um tratamento estético. Depois eu aprofundo nisso num próximo vídeo, tá? E para essas pessoas não vai mudar em termos de acesso, porque existe um CID e esse CID ele está dentro do rol de indicações do uso de testosterona. E aí, uma última pergunta que eu achei super interessante, inclusive de uma colega médica, ex-aluna minha, que falou assim: e pessoas que estavam fazendo uso, achando que estava tudo bem, e que a partir desse posicionamento do CFM optaram por retirar essa testosterona, precisa fazer desmame? E ela me fez essa pergunta justamente por conta do meu último vídeo em que eu falei sobre a destransição hormonal, né? Normalmente, pessoas que usam com fim anabolizante são pessoas que usam quantidades muito altas, tá? E existe o que eles chamam de terapia pós-ciclo, porque o eixo fica bloqueado, e a pessoa pode entrar numa fase mesmo de hipogonadismo por um tempo até que esse eixo volte. Então são usadas várias drogas para tentar, drogas no sentido de medicamentos, né? Para tentar diminuir esse tempo de reabilitação desse eixo. Existe sim uma possibilidade de fazer um desmame lento e nós médicos podemos prescrever durante o desmame com o objetivo de retirada dessa testosterona, inclusive de avaliar, porque quem usa em dose alta por muito tempo, né, com uma finalidade anabolizante, pode entrar em hipogonadismo permanente pelo uso da testosterona. Isso, inclusive, é uma das principais complicações. Eu acabei não falando, mas eu também já fiz vídeo falando sobre isso. Então, esse uso para o desmame, ele também é legalizado, né? E porque é um acompanhamento médico no sentido de melhorar a saúde, no sentido de retirar essa medicação, pode ser feito desmame. Existe um protocolo de desmame? Não existe um protocolo assim muito específico, mas a gente tem na experiência clínica formas de fazer isso, tá? É obrigatório fazer esse desmame? Não é, mas isso diminui o sofrimento do paciente. Se a dose não era tão alta, talvez esse desmame não seja tão necessário. Esse eixo ele se recupera um pouco mais rápido. Em doses mais altas, provavelmente ele vai ser necessário. E se vocês quiserem, isso também pode ser tema de um próximo vídeo. Mas a pergunta foi em relação já que agora eu não posso mais prescrever para fins estéticos, e se eu tiver em processo de desmame, eu também estou indo contra a lei? Não, porque daí você não está prescrevendo para fins estéticos. Você está prescrevendo para fins de saúde, de retirar essa medicação que estava errada, né? Esse hormônio que estava errado. Então, eu acho que eu consegui responder as principais perguntas dos meus colegas médicos. Eu espero ter sanado as dúvidas de vocês. Esse é um tema que daria pano para manga de muitos e muitos minutos de vídeo, mas esse vídeo já tá ficando longo demais, então eu vou encerrar por aqui. E se vocês quiserem, deixem as perguntas para mim aqui nos comentários, que eu faço outros vídeos então para esclarecer sobre esse assunto, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.